Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te saúdo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente para mais esse encontro de estudo bíblico. E para o estudo de hoje, eu trago um assunto polêmico, polêmico desde os tempos da antiguidade. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, versículo 18, João Batista já tinha dito para Herodes: não é te permitido ter a mulher de teu irmão. Bem, na época do Antigo Testamento, já se discutia muito sobre o casamento. Também falava-se sobre o divórcio e as condições para um novo casamento. E durante o reinado de Herodes, já havia um grupo de estudo que discutia sobre esses assuntos. E nesta época já existia duas principais escolas que discutiam as leis. Eram a escola do rabino Hilel e a do rabino Shammai. E para entender melhor, então vamos ler Deuteronômios 24, versículo 1 ao 4, onde fala sobre o divórcio. Vejamos. Assim fala a Santa Palavra. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe levar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa. Achar coisa indecente nela. Podemos ver que este versículo trata de forma direta sobre o assunto. A escola do rabino Hilel interpretava que qualquer motivo seria válido para um divórcio. Já a escola do rabino Shammai acreditava que somente o adultério era um motivo válido. Então, os fariseus, na época de Jesus, provocaram Jesus sobre este tema. Jesus traz, então, mais algumas explicações sobre o casamento e sobre os casos que a Bíblia permite o divórcio. Eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos fazendo um estudo bíblico. E aqui, o que prevalece é a palavra de Deus. Não prevalece o que eu ou você acha para se beneficiar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, no versículo 3 ao 9, e vamos ler junto. A palavra fala assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Muito bem. Nós podemos ver, aqui no versículo 4 e 5, que o casamento foi criação de Deus, entre o homem e entre a mulher. No versículo 6, o casamento foi pensado para nunca se acabar. Já lá no versículo 8, Jesus deixa claro que o divórcio foi permitido na lei de Moisés por causa do coração duro dos homens. E deixa claro que o divórcio não é um padrão de Deus. O padrão foi a união de um casamento permanente.
e que só poderia ser terminado com a morte. Mas, no versículo 9, Jesus deixa claro que o divórcio pode acontecer caso houver relação sexual ilícita, no caso de um dos cônjuges. Ou seja, o adultério, dentro desse contexto, é o motivo que permite para o divórcio. Ele fala: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Não existe outro registro de Jesus tratando de outra possibilidade para o divórcio. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7,15, ele abriu uma nova possibilidade ao divórcio. E Paulo fala: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Reparam, Deus vos tem chamado à paz. Paulo está falando que é melhor a separação do casal do que o desprezo ou até mesmo o uso da violência entre o cônjuge. Lá em 1 Coríntios 7, 10 e 11, Paulo também fala: todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se concilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Porém, como já nós vimos em Mateus 19, 9, Jesus fala: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Muito bem. Então Jesus, ele permite o divórcio. Paulo, discípulo de Jesus, deixa entender que pode se divorciar. Então, como fica o novo casamento? Voltando em 1 Coríntios 7,11, Paulo diz: todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se concilie com o marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. E em Lucas 16, 18, Jesus também fala: quem repudiar sua mulher e casar com outro, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, quais são as condições para um novo casamento? Vamos ver em Romanos 7, do 1 ao 3. Assim fala a palavra: porventura, ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Amados irmãos, é muito claro. A palavra de Deus não deixa brecha. Não é como você acha. É como a palavra de Deus fala. O casamento é entre um homem e uma mulher, e apesar da Bíblia abrir exceção para o divórcio, o casamento somente é desfeito quando um morrer. Não se casa novamente enquanto o outro parceiro ainda estiver vivo. E que assim seja. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Glória a Deus. Amados irmãos,
que esse assunto fique bem claro entre a nossa comunidade e aos caros ouvintes que estão a escutar este momento de estudo. Que Deus esteja abençoando você, sua família, dentro dos preceitos da palavra de Deus. Que Deus possa estar te visitando neste momento, onde você estiver, e que possa, cada vez mais, sabedoria, inteligência, capacidade, discernimento para você vivenciar dentro da Santa Palavra e ter as novas conquistas na sua vida. Amado irmão, amada irmã, que Deus esteja te abençoando neste momento, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.